Se aplicarmos uma força de 60 newtons sobre um bloco de 5 kg apoiado sobre uma superfície rugosa, cujo o coeficiente de atrito estático vale 0,2, será que ele entra em movimento ou será que ele fica em repouso? Certo? Bom, prezados, imagine então que nós temos essa situação aqui. Eu quero saber se o bloco vai se movimentar ou não. Bom, para que a gente saiba em qualquer circunstância se um bloco vai se movimentar sob a ação de uma força, a gente tem que entender o seguinte: a gente precisa calcular qual é a força de atrito estático que ali vai surgir. Bom, mas o que seria a força de atrito estático? A força de atrito estático é aquela força que atua enquanto o corpo está em repouso e ela atinge um valor máximo. Então, nós precisamos saber qual é essa força de atrito estático para comparar com os 60 que eu estou aplicando. Bom, a força de atrito ela sempre surge contrária à tendência do movimento do bloco. Então, se nós tivermos aqui, gente, uma tendência de movimento, né, em função da força, para aquele sentido ali, tá, sabemos que a força de atrito que vai surgir está contrária à tendência. E então, nós calculamos quanto vale a força de atrito estático para poder fazer essa comparação, né? Então, a força de atrito estático ela é dada pelo coeficiente estático multiplicado pela força normal. A força de atrito estático é dado pelo coeficiente estático, que segundo o problema vale 0,2, e o coeficiente de atrito, lembrem, ele depende do quê? Do contato das superfícies, então, da superfície do bloco sobre a superfície do piso, tá? Isso é dado. E a força normal? Bom, a força normal, gente, vamos lembrar um pouquinho? Se nós olharmos esse corpo aqui, pensando apenas na vertical, a gente vai perceber que esse corpo está em equilíbrio na vertical. Por quê? Nós temos duas forças ali na vertical. Nós temos a ação da gravidade, que nós chamamos de peso, e nós temos a reação do piso sobre o corpo, que nós chamamos justamente de força normal. Para que a gente consiga obter a força normal, a gente tem que entender que o corpo está em equilíbrio na vertical. Se o corpo está em equilíbrio na vertical, é porque as forças da vertical estão se anulando. Portanto, neste caso, a gente pode dizer que a normal, numericamente, equivale ao peso. Tá? Então, a gente consegue encontrar a força normal fazendo massa vezes gravidade. Neste caso aqui, a força normal vale 5 vezes a gravidade que vale 10, portanto, ela vale 50 newtons. Voltando para cá, então aqui, força normal 50. Força de atrito estático, nesse caso, vale 10 newtons. E o que isso quer dizer? Significa que a força de atrito estático máxima vale 10. Porém, nós estamos aplicando uma força de 60 newtons. Portanto, a gente vai vencer o atrito estático e o corpo vai entrar em movimento.